Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje vamos direto ao ponto, num tema que é pedra fundamental e às vezes complica um pouco para quem estuda direito administrativo, a estrutura da administração pública indireta no Brasil. Super importante para quem está focado em concurso público e na prova da OAB, né? O objetivo aqui é bem claro. Vamos tentar dissecar o que são, como é que funcionam e, olha, principalmente como diferenciar as autarquias, as fundações públicas, empresas públicas e as sociedades de economia mista. Vamos focar naqueles detalhes que as bancas, adoram transformar em questão capciosa, né? Como é que o Estado usa essas ferramentas diferentes? Ok, vamos lá. Por que o Estado, assim, complica? Porque não faz tudo diretamente. A ideia central parece é a descentralização, criar entidades com personalidade jurídica própria para, talvez, ganhar especialização e, espera-se, mais agilidade em certas funções. É isso mesmo, Evelyn? Exatamente. É por aí mesmo. A Constituição Federal, lá no artigo 37, inciso 19, ela já dá o caminho prevendo essas 4 figuras principais. O ponto-chave aqui, o divisor de águas, é a personalidade jurídica própria. Elas são entidades distintas do ente que as criou, seja a União, Estado, DF ou município, certo? Certo. Isso configura a descentralização administrativa por outorga ou por serviços. O Estado não só delega a execução, mas ele transfere a própria titularidade da atividade para essa nova entidade. Entendi. Bom, começando então pelas autarquias. Elas parecem ser as mais próximas, digamos, da administração direta em termos de regime jurídico, não é? É comum a gente ver uma confusão inicial sobre onde termina uma e onde começa a outra. É uma boa forma de colocar. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público. E isso, define muita coisa. Um ponto crucial e que sempre aparece em prova, elas são criadas diretamente por lei específica. Presta atenção nisso. A lei não apenas autoriza, ela efetivamente cria a entidade. Ah, a lei cria direto. Isso. Já as outras figuras que a gente vai ver, a lei só autoriza a criação. E a finalidade das autarquias é desempenhar atividades típicas do Estado, tipo poder de polícia, fomento, prestação de serviços públicos específicos. Pensa no INSS, gerenciando a Previdência. Sim, clássico. Ou no IBAMA, com a fiscalização ambiental, ou mesmo o CAD, defendendo a concorrência. São funções bem estatais mesmo, só que executadas de forma descentralizada. Então, beleza. Para uma questão de concurso que descreve uma entidade de direito público criada por lei específica para exercer função típica do Estado, a resposta tem que ser autarquia. Mas além desses 2 pontos, criação por lei e natureza pública, que outras características são definidoras? Que mais que a gente precisa saber? Exato. Esses 2 são a base. Além deles, a gente tem a especialização dos fins. Cada autarquia existe para um propósito bem definido lá na sua lei criadora, sabe? Elas também possuem capacidade de autoadministração. Ou seja, elas gerenciam seus próprios assuntos, seu orçamento, seu pessoal. Contudo, essa autonomia não é total, não é restrita. Elas estão sujeitas ao chamado controle finalístico ou tutela administrativa. Quem faz isso? O órgão da administração direta ao qual ela está vinculada. Por exemplo, o Ministério supervisionando uma agência. Ah, então tem uma supervisão. Tem. Esse controle verifica se a autarquia está cumprindo as finalidades legais. Mas, atenção, sem hierarquia direta sobre os atos de gestão interna. Não é chefe mandando no dia a dia. E, claro, tem o controle externo, financeiro e orçamentário, feito pelo Tribunal de Contas. E aqui a coisa fica interessante, principalmente para a prova discursiva. As autarquias têm umas prerrogativas bem importantes. Imunidade tributária sobre patrimônio, renda e serviços, desde que vinculados às finalidades essenciais, claro. Sim, isso é vital. Seus atos administrativos têm presunção de legitimidade, e elas contam com privilégios processuais, tipo prazos em dobro para falar nos processos judiciais. Por outro lado, elas têm que seguir à risca os princípios do artigo 37 da Constituição: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. É um equilíbrio delicado, entre ter poder público e estar sujeito ao regime administrativo. Exatamente. E vale lembrar que esse mundo das autarquias não é todo igualzinho.
A gente tem as autarquias comuns, tipo o INSS, tem as autarquias sob regime especial, que geralmente tem um grau maior de autonomia, como é o caso das universidades federais. Certo. Existem as agências executivas, que são autarquias, ou, às vezes, fundações que firmam um contrato de gestão com o Ministério Supervisor. Aí elas ganham mais flexibilidade para gerenciar em troca de cumprir metas específicas. Ah, tipo um acordo de desempenho. Isso. E temos as importantíssimas agências reguladoras Anatel, ANEEL, Anvisa, ENP. Essas têm características bem peculiares. Elas têm poder normativo técnico sobre setores regulados, têm maior autonomia para decidir e os dirigentes têm mandato fixo. Não podem ser demitidos assim ad nutum, sabe? Entendi, tem mais estabilidade na direção. Exato. Entender as diferenças entre uma agência reguladora e uma autarquia comum, olha, é um prato cheio para as bancas explorarem em questões. Certo, acho que fechamos bem as autarquias, com essa ligação forte com o direito público. Agora, e quando a lógica não é exatamente exercer uma função estatal típica, mas sim gerir um patrimônio público por uma finalidade de interesse social? Aí a gente entra nas fundações públicas, né? Exatamente. A fundação, na essência dela, é isso. Um patrimônio que é destinado a um fim. No caso das fundações públicas, esse patrimônio é destacado pelo poder público para alcançar objetivos que não têm lucro de interesse social, tipo assistência, saúde, educação, cultura, pesquisa. Uhum. Diferente das autarquias, a criação das fundações públicas é só autorizada por lei específica. Lembra da diferença? Autarquia é criada, fundação é autorizada. Certo, autorizado por lei. E a Constituição exige que uma lei complementar defina as áreas de atuação possíveis para essas fundações. Tem essa exigência adicional. Mas aqui vem o ponto que, nossa, costuma gerar muita dúvida e é um clássico, uma pegadinha de prova. Elas podem ser de direito público ou de direito privado. Como é que o candidato diferencia isso na hora H? Qual o macete? Essa é a grande questão e o pessoal confunde mesmo. A lei que autoriza a criação da fundação é que vai definir o regime jurídico dela. As fundações públicas de direito público, às vezes chamadas de fundações autárquicas, têm um regime jurídico muito parecido com o das autarquias. Ah, então são quase autarquias. Praticamente. São criadas por lei, embora atos posteriores complementem, personalidade de direito público, têm as prerrogativas públicas, se sujeitam ao regime administrativo mais estrito, pensa na FUNAI, por exemplo. Ok. Já as fundações públicas de direito privado, elas são criadas com autorização legal, mas adquirem personalidade jurídica de direito privado. São regidas, em regra, pelo Código Civil. No entanto, e aqui está o pulo do gato para as provas, como elas integram a administração indireta e usam recursos públicos, elas sofrem várias influências, várias derrogações do direito público. Tipo o quê, por exemplo? Por exemplo, precisam fazer concurso público para contratar pessoal, ainda que o regime seja o da CLT. Ah, mesmo sendo de direito privado, tem concurso. Tem concurso. Devem seguir procedimentos licitatórios, embora possam ter regras um pouco mais flexíveis, dependendo da legislação específica, mas tem que licitar. E se sujeitam ao controle do Tribunal de Contas e também ao controle finalístico. Fundações de apoio à universidade são exemplos comuns disso. Entendi. Então, se uma questão descreve uma entidade com patrimônio público para fins culturais, criada por autorização legal e regida pela CLT com concurso, a resposta provavelmente é fundação pública de direito privado. É esse tipo de detalhe que derruba o candidato mais desatento. Entendido. Fica claro que a natureza jurídica e a forma de criação são as chaves aí para diferenciar autarquias e fundações. Agora, vamos avançar para as entidades que podem atuar diretamente na economia. As empresas públicas, EP. O que define essa figura? As empresas públicas, agora a gente entra no campo das entidades de direito privado. Esse é o primeiro marco distintivo importante. Outra característica fundamental, o capital social dela é integralmente público. 100%. 100% público, ou seja, 100% dos recursos pertencem à União, estados, DF, municípios ou até a outras entidades da administração indireta. Nenhuma participação privada no capital.
A criação delas, assim como as fundações, depende de autorização por lei específica. Igual às fundações, autorizada por lei. Isso, e elas podem ter uma dupla finalidade. Ou prestar serviços públicos, um exemplo clássico são os Correios, a ECT, ou explorar atividade econômica em sentido estrito, competindo no mercado mesmo, como a Caixa Econômica Federal. Certo. Direito privado, capital 100% público. Isso parece um pouco contraditório à primeira vista. Elas agem como uma empresa privada comum, buscando lucro, sem as amarras do direito público, ou a origem pública do capital impõe restrições importantes? Essa é a essência do que a gente chama de regime híbrido. Elas são sim de direito privado, o que dá a elas, em tese, maior agilidade e flexibilidade para operar, especialmente quando exploram a atividade econômica. No entanto, elas não escapam totalmente das regras de direito público, não. Elas estão submetidas a um estatuto jurídico próprio, definido principalmente pela Lei 13.303 de 2016, a famosa Lei das Estatais. Ah, lei das estatais. Exato. Essa lei impõe regras específicas de governança corporativa, de transparência de licitações e contratos com um procedimento próprio, muitas vezes mais ágil que a Lei Geral de Licitações para atividade fim delas, mas ainda assim um procedimento formal, tá? Entendi. Uma licitação diferente. E a obrigatoriedade de contratar pessoal via concurso público, embora o regime de trabalho seja o da CLT. Além disso, sofrem o controle finalístico e a fiscalização do Tribunal de Contas. Então, é uma tentativa, assim, de combinar a eficiência que se espera do setor privado com a necessidade de controle e de prestação de contas do setor público. A lei das estatais surgiu muito em resposta a problemas do passado, buscando melhorar a governança. Certo. Então a IP é 100% estatal no capital, mesmo sendo de direito privado e sujeita a esse regime meio misto, híbrido da Lei 13.303. Mas aí vem a figura do lado, que é a sociedade de economia mista. Qual é a diferença crucial que o candidato precisa ter assim na ponta da língua para não errar uma questão de múltipla escolha? A diferença central, e olha, disparado a mais cobrada em prova, está na composição do capital social. Enquanto na empresa pública o capital é 100% público, na sociedade de economia mista, como o próprio nome já meio que indica, o capital é misto. Misto. Isso, tem participação do poder público e também de particulares, pessoas físicas, outras empresas, ações na bolsa, etc. Mas, e aqui está o detalhe decisivo que não pode esquecer, o controle acionário, ou seja, a maioria das ações com direito a voto, deve obrigatoriamente pertencer ao poder público. Ah, então o governo tem que ter a maioria das ações que votam? Exatamente. O Estado pode ter sócios privados, pode dividir o bolo, mas não pode abrir mão do controle da empresa. A palavra final tem que ser dele. Petrobras e Banco do Brasil são os exemplos que vêm logo à mente, né? E tem alguma exigência sobre o tipo de sociedade que elas devem ser? Tipo LTDA, SA? Exatamente. Esses são os exemplos mais conhecidos. E sim, tem uma exigência formal importante. As sociedades de economia mista devem ser obrigatoriamente constituídas sob a forma de sociedade anônima, SA. Ah, sempre SA. Sempre SA. Elas são regidas, portanto, pela Lei das Sociedades Anônimas, a Lei 6.404 de 76, além, claro, de também se submeterem à Lei das Estatais, a 13.303, no que for aplicável. Assim como as empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado, a criação é autorizada por lei e operam sobre aquele mesmo regime híbrido que a gente falou, tentando conciliar a dinâmica empresarial com as obrigações públicas, concurso, licitação específica, controles, etc. Certo. Olhando o quadro geral, a SM é um instrumento que permite ao Estado atrair investimento privado para grandes projetos ou setores estratégicos, Permite dividir riscos, custos, mas mantendo a palavra final nas decisões importantes. Entendi. Diante dessa variedade toda de entidades, autarquias, fundações públicas com dois tipos, empresas públicas e sociedades de economia mista, como é que a gente pode sintetizar os pontos comuns de regime jurídico e controle? Tipo um mapa mental rápido para revisão antes da prova. Boa ideia. Apesar das diferenças de cada uma, existem elos importantes sim. Primeiro,
Todas, sem exceção, estão vinculadas aos princípios constitucionais da administração pública lá do artigo 37, caput. Lembra? Legal. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Isso vale para todas. Ok, princípios para todas. Segundo, todas se sujeitam a alguma forma de controle pela administração direta, aquele controle finalístico ou tutela, e também ao controle externo pelo Tribunal de Contas. Todas passam pelo TCU. Certo. Controle interno e externo. Terceiro, a regra geral é a obrigatoriedade de licitar para contratos de obras, serviços, compras, etc. Agora, aqui é crucial lembrar: empresas públicas e sociedades de economia mista que exploram atividade econômica têm um regime licitatório próprio na Lei 3.303. Ah, a licitação específica de novo. Exato. Muitas vezes é mais flexível para a atividade fim delas, justamente para permitir que elas compitam no mercado. Então, saber quando se aplica a Lei 14.133, a nova lei de licitações, e quando se aplica a 13.303 é fundamental para as provas de hoje em dia. Perfeito. E um tema que sempre rende questão complexa. Responsabilidade civil por danos a terceiros. Como fica para cada uma delas? É igual para todas? Esse é um ponto nevrálgico, como dizem. A regra geral, que está lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, é a responsabilidade civil objetiva do Estado. Basta o dano, a conduta e o nexo causal, não precisa provar culpa. Certo, objetiva. Essa regra se aplica diretamente para as entidades de direito público, autarquias e fundações públicas de direito público. Sem dúvida. Agora, para as entidades de direito privado, EPs, SENs e fundações públicas de direito privado, a aplicação da responsabilidade objetiva é certa quando elas estão prestando serviços públicos. A se presta serviço público é objetiva. Isso, se um veículo dos Correios, que é uma EP prestadora de serviço público, causa um acidente, a responsabilidade é objetiva. A discussão maior surge quando EPs e SENs estão explorando atividade econômica, competindo no mercado. E aí? Aí, a jurisprudência majoritária, o que os tribunais mais decidem, é que mesmo nesses casos, se o dano decorrer de uma falha ligada à função administrativa ou a um serviço acessório, ainda se aplica a responsabilidade objetiva. Mas, se for um ato puramente de gestão empresarial, tipo uma decisão de investimento no mercado financeiro que deu errado, aí poderia-se discutir a aplicação da responsabilidade subjetiva, que é aquela baseada em culpa, típica das relações privadas. Entendi. Então depende um pouco do ato que causou o dano. Exato. É um tema que exige análise do caso concreto e, olha, muita atenção à jurisprudência atualizada. É crucial para provas de responsabilidade civil do Estado. Excelente. Para a gente amarrar tudo e facilitar a memorização, vamos repassar aquele esquema comparativo rapidinho. Vamos lá. Natureza jurídica. Autarquia. Sempre pública. Fundação pública. Pode ser pública ou privada, depende da lei de autorização. EP e SEM. Sempre privada. Ótimo. Criação. Autarquia. Criada por lei específica, a lei faz nascer. E fundação. EP, SEM. Autorizada por lei específica, a lei dá permissão para criar. Essa diferença entre criar e autorizar é batida em teste, tem que saber. Perfeito, anotado. Capital social, autarquia e fundação pública. Patrimônio ou capital 100% público. EP. Capital 100% público também. E a SEM? Capital misto, mas com controle acionário público obrigatório. Certo. Regime jurídico, autarquia e fundação pública de direito público. Regime de direito público, com todas as prerrogativas e sujeições. IEP, SEM e fundação pública de direito privado. Regime híbrido, predominantemente privado, mas com fortes sujeições ao direito público, especialmente via lei das estatais, concurso, licitação específica, controle. Entendi. E a finalidade principal para fechar? Autarquia, atividade típica de Estado. Fundação pública, fins sociais, culturais, pesquisa, assistência, algo não lucrativo de interesse público. EP e SEM. Podem prestar serviço público ou explorar atividade econômica. Ufa!
Fica bem evidente que entender essas distinções não é só uma questão teórica, né? É muito prático, define como o Estado atua em áreas diferentes e, é claro, o que cai na prova, o que a gente precisa saber. Dominar as características de cada entidade da administração indireta é vital para quem busca aprovação. A descentralização é uma estratégia, assim, complexa, cheia de detalhes. Sem dúvida. E talvez um ponto para levar para casa, para pensar além da decoreba para a prova. Por que essa diversidade toda? Por que criar uma agência reguladora com mandato fixo em vez de uma autarquia comum para regular um setor? Por que optar por uma SEM em vez de uma EP para atuar em certo mercado? Boas perguntas. Refletir sobre como essas diferentes estruturas afetam ou deveriam afetar eficiência, transparência, agilidade na prestação de serviços ou na atuação econômica do Estado, isso adiciona uma camada de compreensão crítica, sabe? Questionar se os objetivos que levaram à criação de cada modelo estão sendo realmente alcançados na prática enriquece muito o estudo e prepara para aquelas questões mais elaboradas que exigem raciocínio jurídico mesmo. Excelente provocação final. A gente espera que essa nossa conversa detalhada sobre administração indireta tenha ajudado a clarear as ideias e a direcionar os estudos de quem nos ouve. Agradecemos muito a companhia e até o nosso próximo encontro.